Questão 21, UEL 2003. Um cientista investigava a influência dos fatores ambientais na variabilidade fenotípica de um determinado caráter. Quais os grupos de gêmeos que o pesquisador deve estudar para comparar os resultados? Olha, é o seguinte, quando ele fala aqui em variabilidade fenotípica, quando a gente fala em fenótipo, a gente lembra de quê? Dos fatores que são alterados, das características que podem ser alteradas devido à ação, por exemplo, do ambiente, não é? Então, se eu tenho dois irmãos gêmeos idênticos, com a mesma carga genética, mesmas características genéticas, e coloco um desses irmãos, vamos supor que eles tenham a pele branca, e coloco um desses irmãos no Rio de Janeiro, para pegar sol, pegar praia todos os dias, e coloco outro desse daqui no Canadá. O que vai acontecer? No Canadá, lá, sem pegar tanta incidência de sol, né? O que vai acontecer? O indivíduo que mora no Rio de Janeiro, ele vai ficar com a pele mais bronzeada. E o indivíduo que mora lá no Canadá, ele não vai ficar bronzeado. Então, o que a gente pode perceber? Que o ambiente ele vai influenciar a cor da pele do indivíduo nesse caso, não é? Pois o indivíduo que mora no Rio de Janeiro vai ficar bronzeado e o indivíduo que mora no Canadá não vai pegar o bronze. Então, essa característica de pele bronzeada e pele normal, a gente pode dizer que seriam fatores fenotípicos, condições, variabilidades fenotípicas, né? Mesmo eles tendo a mesma carga genética. Então, o fenótipo seria as características genotípicas de um indivíduo mais os fatores ambientais. E o genótipo seria, como a gente já falou em questões anteriores, seria a carga genética realmente, os genes, o DNA que compõe aquele indivíduo, correto? Então, quais os grupos de gêmeos que o pesquisador deve estudar para acompanhar os resultados? Olha, sem dúvida, existem 3 tipos de genes. Antes da gente ir para as questões, deixa eu comentar as características de cada um desses 3 tipos. Deixa eu colocar nos slides para vocês e aí a gente faz os comentários. Olha, os gêmeos dizigóticos, como vocês podem ver na imagem, são formados a partir de 2 óvulos. Então, 2 óvulos são fecundados por 2 espermatozoides diferentes, formando assim 2 embriões. Um embrião e outro embrião com características com o seu genoma diferentes. Quase sempre eles são formados em placentas diferentes e não dividem o mesmo saco amniótico. Os gêmeos fraternos não se assemelham muito entre si por ter ou não o mesmo fator sanguíneo e pode ser do mesmo sexo ou não. Já no caso dos gêmeos monozigóticos ou idênticos, eles se originam quando um óvulo é produzido e fecundado por um espermatozoide. Esse ovócito ele vai se dividir, formando 2 massas de célula que vão sofrer divisões, especializações, formando 2 embriões. Então, esses embriões eles possuem o mesmo genoma, né? Então, são considerados clones naturais. Vale também lembrar um detalhe que os gêmeos idênticos eles não possuem a mesma impressão digital, porque os cientistas afirmam que, por eles estarem vivendo, né, dentro do útero da mãe, lá, né, antes deles nascerem, eles vivem em um ambiente que pode interagir ou agir, né, com eles de forma diferenciada. Então, por essas e outras, é visto que os gêmeos idênticos não possuem a mesma impressão. Já os gêmeos chipófagos ou siameses são também monozigóticos, ou seja, formados a partir de um mesmo zigoto. Porém, nesse caso, o disco embrionário não chega a se dividir por completo, produzindo gêmeos que estarão ligados por uma parte do corpo, ou tem uma parte do corpo comum aos 2. O embrião de gêmeos chipófagos é, então, constituído de apenas uma massa celular, sendo desenvolvido na mesma placenta com o mesmo saco amniótico. Voltando às questões, vamos ler novamente aqui o texto e aí a gente responde. Um cientista investigava a influência dos fatores ambientais na variabilidade fenotípica de um determinado caráter. Quais os grupos de gêmeos que o pesquisador deve estudar para comparar os resultados? Então, os grupos de gêmeos seriam aqueles que os gêmeos bivitelínicos ou gêmeos fraternos vivendo em um mesmo lugar e os gêmeos monozigóticos ou idênticos vivendo em lugares diferentes para se analisar
como seria a ação do ambiente, né, nesses indivíduos e como seria a ação dos ambientes que cada um dos gêmeos monozigóticos vivem. Com isso a gente pode ver o seguinte, vamos ler na letra A. Gêmeos idênticos criados juntos, não, porque aí os fatores ambientais seriam os mesmos e aí não daria para fazer uma comparação. Então, já não é. Letra B. Gêmeos fraternos criados juntos, sim, porque como eles possuem genomas diferentes, poderia ser analisado a ação do ambiente em cada um deles, né? E gêmeos fraternos criados separados. Bom, mas aí já não teria um parâmetro de comparação, né? Eles são fraternos, mas não possuem o mesmo genoma. O interessante é se analisar dois indivíduos com o mesmo genoma em ambientes diferentes para ver como seria a ação do ambiente em cada um deles. Então, não é. Letra B. C. Os gêmeos idênticos criados separados e gêmeos fraternos criados separados. Não, separados também não, como a gente já disse, né, que não seria. Gêmeos fraternos criados juntos e gêmeos idênticos criados separados seria a nossa resposta. Letra E. Gêmeos idênticos criados juntos e gêmeos fraternos criados separados também elimina. Resposta correta, letra D.